Então, Brasileirão é aqui no Futebol Simples. Fala, meus amigos do Futebol Simples. Um abraço para vocês. Estamos aí começando a análise da terceira rodada do Brasileirão. Estamos contando a história do Brasileirão. Então, o Brasileirão é aqui no Futebol Simples. Vocês podem vir com a gente. Teve a tier list ali pré-Brasileirão. Primeira, segunda, estamos na terceira rodada. Vocês estão percebendo novamente que o Denis não está aqui, né? O Denis provavelmente é em departamento médico, né? O jogador chinelinho nosso aqui, mas né, vamos tocando. Que é isso, um abraço pro Denis aí. Pronta a recuperação. Vai estar com a gente aí na próxima rodada. Tá bom? Então vamos começar, né, rapaziada? A gente aqui dá muita ênfase nos confrontos diretos, né? Então aqui a gente tem essa diferença, né? Todo mundo está acostumado a ver primeiro o Flamengo, depois o Corinthians. Aqui a gente faz um pouco diferente, né? A gente coloca primeiro os confrontos diretos. Para você entender o que eu estou colocando como confronto direto, é fundamental você ver a tier list, né? Porque vendo a tier list você vai compreender aqui o que eu estou falando, né? A tier list aí com certeza vai estar no link aí, vocês vão, né? Vai aparecer em algum lugar, vocês apertam aí e dão uma olhada. Mas então, começar pelos confrontos diretos. Tem um confronto direto no meio de tabela, foi Fluminense e Santos. O Fluminense ganhou do Santos. Último minuto ali, o Fluminense conseguiu o resultado. O jogo estava, de certa forma, equilibrado, o Fluminense melhor, mas o Fluminense conseguiu ali amassar o Santos. Estreia de Neymar no Brasileiro, bom ressaltar, o Neymar no Maracanã lotado, para ver o Flusão, mas também para ver o ídolo nacional, podemos colocar assim. Mas o Fluminense foi lá e fez o serviço. Renato Gaúcho chegando com 2 vitórias, né, dando uma outra vida para o time, né, um time que era mais pragmático. Talvez ali a gerência ali, né, da rapaziada não estava grande coisa, o pessoal não estava ali na melhor motivação. Renato Gaúcho na experiência, um grande treinador, conseguiu ali, né, já mobilizar a rapaziada e o Fluminense já 2 vitórias, né? Tá mostrando um nível de jogo interessante, recuperando alguns jogadores, né? O Cano pelo ano passado, começo de ano, muito distante ali daquele jogador que a gente, né, pô, fez gol até Antoló do meio de campo, de esquerda, de primeiro. O cara fazia gol tudo que é jeito, né? Caiu o nível, né, no ano passado já, mas parece estar jogando melhor. John Aras, né, um dos melhores jogadores aí do campeonato, sem dúvida, nível internacional aí, um jogadoraço. E aí, Samuel Xavier também foi o nome ali da vitória, né? O cara, pô, irritou o Neymar ali, teve essa também. Né? Então o Fluminense começa, né, principalmente com o Renato Gaúcho, fazendo até além do que se esperava, né? O Fluminense começou empatando é, na primeira rodada, na verdade, perdendo pro Fortaleza, perdão aí, rapaziada. Começou perdendo, mas o Mano Menezes foi demitido, vocês já sabem, né? Então, chegou o Renato, 2 vitórias, conseguiu os 3 pontos contra o Red Bull e agora contra o Santos. E aí, num confronto direto, que muda a situação, né? Então, tá positiva a campanha do Fluminense, né? E até assim, né? A gente vai falar sobre os times da Libertadores que não estão confirmando muito ali o favoritismo. Então, o Fluminense, né? Mais pra frente aí, vamos esperar um pouco. Aí a gente pode colocar, né, fazer uma tier list de novo e a gente pode até mudar. Aí vamos ver, né? Dependendo dos resultados ali do desempenho do Fluminense. O Fluminense está mostrando um nível de jogo, por exemplo, acima do Cruzeiro, acima do Atlético Mineiro. Né? Então, assim, né, não tem porquê não sonhar, né? Se a rapaziada lá não fizer a parte dele, né? Quem faz mais pontos fica na frente. Né? Vocês sabem disso, então. Fluminense, né? Começando um campeonato aí, nível de jogo interessante. Já do lado do Santos, segundo confronto direto, segunda derrota, né? Pegou o Bahia em casa, não conseguiu também uma vitória, tá com um ponto. E o senhor Caixinha demitido, né? Então a gente tem essa honra de demitir os treinadores. A cada rodada demitir um, pô. A gente aqui não tem brincadeira. Brincadeira da parte, né? O Pedro Caixinha demitido, né? Fez um trabalho aí no Santos. Não animou ninguém, né? O time não. Né? 2 confrontos diretos aí fora de casa, 2 derrotas, né? O time é aquele time que joga como nunca, perde como sempre, né? Aquela
complicado. E aí o Santos vai para um outro caminho, vamos ver qual o caminho que vai o Santos, né? Mas precisa aí realmente, né, 2 confrontos diretos você perdendo, aí fica complicado, né? Você vai ter que começar a achar uns pontos aí. Claro, o Santos tem jogadores aí capacitados para encontrar esses pontos, né? Mas vai, né, cada jogo aí vai se complicando a situação, né? Aí vai aquela questão psicológica, o campeonato tem muito disso, né? Então o Santos, que só tá jogando o Brasileirão por enquanto, né, vai jogar a Copa do Brasil, o Santos aí precisa dar a volta por cima. Né, rapaziada, precisa ganhar de alguém, né? A verdade é essa. Complicado, né? Foi lá Vasco, toma a virada. Aí o Fluminense perde no final. Aí o Santos vai ficando pelo caminho, né? Vai olhando mais para baixo do que para cima. Outro confronto direto ali, no parte mais de baixo da tabela, foi Juventude e Ceará, né? A gente fala de parte de baixo da tabela, veja a tier list, porque na real a rapaziada tá bem para cima já. Porque eles ganham, né? Já, eles ganham, então vamos somando os pontos. Mas, né, na briga ali, na projeção, eles vão brigar mais embaixo. Só que o Juventude parece que ele vai passar esse campeonato na elegância. A rapaziada lá de Caxias vai ficar tranquila, né? Não parece que vai ter susto. Mais um confronto direto, mais uma vitória, 6 pontos ainda esse confronto direto. Juventude em casa ali, ganhou do Vitória, ganhou do Ceará. Ficou perdendo o Botafogo, mas eles aí não contam em nada, né? Acho que vai ser, não é o ponto aí que vai faltar. Então a Juventude parece, né, até pelo nível de jogo, conseguiu uma virada, né? Vamos falar do gol do Ailon do Ceará, golaço também. Tem que entrar para a lista dos gols do campeonato. Pô, a categoria parecia Harry Kane no auge. Quem não se lembrou, não entende futebol, a verdade é essa. Então, golaço do Ailon, mas a Juventude foi lá, conseguiu virar a partida, né? Parabéns para o Juventude. Desde o ano passado já vem fazendo um trabalho interessantíssimo. Primeiro com o Roger Machado, aí o Fábio Matias conseguiu pegar o fio da meada ali, trazer algumas coisas interessantes. Né? A defesa do Juventude defende bem, né? É gostoso ver. Boa de defesa, rapaz. Não sei se vocês são chegados em defesa aí, mas eu gosto e, pô, é legal ver o Juventude. É um time que se defende muito bem. O Ceará, ele conseguiu pontos ali, ganhou do Grêmio, né? Então sempre, né, importante. Foi lá para São Paulo, empatou com o Red Bull, que é um resultado até que interessante. Aí vem essa derrota, né? Eu acho que a vitória, talvez o Grêmio ali acaba preenchendo essa derrota, não seja nada tão preocupante, mas aí talvez o Juventude dá uma descoladinha, né, do Ceará. O Ceará olha para o Juventude e fugiu, né? Então o Ceará talvez vai ter que brigar com os outros times ali, né? Os times aí que não estão ganhando de ninguém, né? A Vitória, né? O próprio Sport. O Sport está brigado com a arbitragem, o Sport vai fazer o quê, né? Mas então o Ceará, né, tá na briga, tá bem posicionado, né, sem, não tem nenhum problema ainda, mas essa derrota no confronto direto é sempre ruim, né, por isso que a gente coloca os confrontos diretos aí né, nessa primeira, ali no Prime, né. Então, falando dos confrontos diretos, né, parabéns para os times aí. Quem ganhou, né, que perdeu, pô, Caixinha demitido, né? Mas vamos agora para a parte de cima da tabela ali, que se nas 2 primeiras rodadas, né, tiveram resultados iguais, né, ninguém empataram, os 4 jogaram um contra o outro na primeira, empate. E na segunda, os 4 venceram. Agora na terceira já tem ali uma mudança, né? Palmeiras, pô, conseguiu vencer, o Corinthians estava entalado, né? O Palmeiras acabou de perder para o Corinthians na final do Paulistão. Mas o Palmeiras foi lá e deu o troco, 2 chutes ali de fora da área. Né, o Palmeiras conseguiu, é sempre um trunfo do Palmeiras. O Palmeiras é sempre um time sólido, né? E aí o Palmeiras vai achando os gols, né? Então geralmente tem bons chutadores. Acho que nesse caso, assim, né, tem que se ressaltar que o Corinthians não estava com seu goleiro principal. Poderia fazer muita diferença nesse caso, né? São 2 chutes ali que não são bons chutes, mas não são espetaculares, e a bola entrou no gol, né? Mas aí é problema do Corinthians, o Palmeiras está de parabéns. E o Palmeiras, quando, né, consegue achar esses gols, seja ali forçando um erro do adversário, seja num chute de longa distância, uma jogada de bola parada que o time é forte, o Palmeiras se defende muito bem. Né? Ele não só se defende muito bem, ficando atrás, mas ele tem um sistema de jogo ali
pouquíssima brecha, né, rapaz? É difícil, né? Tem que escalar a montanha, né, para conseguir chegar lá. Dá mais 2-0. O Corinthians até tentou o segundo tempo ali, mas chegou uma hora que desistiu, que não dava mais. Aí o professor começa a botar atacante, aquela sangue de botar atacante, né? Aquele negócio horroroso, né? Mau gosto total. Né? Então, se o time tá perdendo, até começa a tirar meio campo e botar atacante, a bola não vai chegar pro atacante. Não vai acontecer nada. Tá, mas foi isso que fez o técnico do Corinthians, né? Ali meio que no desespero ali. Não tinha também. Não tem muitos meias, né? O Coronado machucado, o Garro machucado, talvez, né? Postou nos atacantes ali, mas acabou não conseguindo nada. O Corinthians não fez uma grande partida, também não é uma partida trágica, né? O Palmeiras ele conseguiu colocar uma superioridade, mas muito ali nos gols, né? Chutes de fora da área, uma jogada de lateral, duas jogadas ali de bola parada que acaba sobrando ali para os jogadores do Palmeiras, né? Uma certa liberdade tem isso, mas acho que dois chutes aí que se Hugo Souza tivesse em campo, provavelmente teria defendido. É um goleiro de outro nível, ainda mais essas bolas de longe aí, difícil fazer gol nele. Mas assim, não tira o mérito do Palmeiras. O Palmeiras se reencontrou com a vitória, colocou um nível de jogo mais interessante, umas mudanças, né, do Abel Ferreira na formação, né? Então, o Palmeiras, ele, se não vinha mostrando um nível de jogo interessante, ele já, né, liga novamente. Né? Fica aí o gol do Vitor Roque, podia ter sido 3-0. Impedimento ali, então aqui no futebol simples, né, a gente também vê a regra de forma mais simples, né? A gente tem aqui também, né, essa questão. Então, para mim, eu não anularia esse gol, tá bom? Eu sei que a regra manda anular, então não vou falar que o juiz errou. Mas para mim, assim, sacanagem, né? É aquela mínimo detalhezinho para anular um gol. Né? O cara tá impedido pouco, nem tá tão impedido. Participa do lance? Para mim, não. Ali não dá para saber, entendeu? Que ele encosta no zagueiro. Assim, é muito. O pessoal quer anular gol, então qualquer coisinha anular gol. Falar depois do jogo o Vasco Esporte, teve um gol que o juiz não anulou, o Wilton, né, foi macho ali, mas aí nesse jogo anularam o gol do Vitor Roque, então o Vitor Roque só faz gol anulado. Né? O cara faz gol, bandeirinha tá lá para anular. Né? Então, mais anima o torcedor do Palmeiras, né? Palmeiras. E é aquilo, né? Esse time campeão, no momento ruim, ele consegue arrancar resultado, né? Então conseguiu segurar o Botafogo na primeira, arrancou um resultado lá do Sport sem jogar nada, e aí veio com um nível melhor, aí conseguiu colocar os gols, achar seus gols e, né, conseguiu travar o Coringão, não deixou o Corinthians fazer nada, a partida defensiva boa do Palmeiras. Parabéns Palmeiras, né? Tá 7 pontos aí, a única, né, não vitória foi um empate ali no confronto direto, também não acaba não perdendo nada. Palmeiras aí muito forte, né, na disputa do título, né, mesmo não estava jogando bem, mas é normal que vai jogar bem. O Palmeiras contratou jogadores. Colocar a estreia do Paulinho também, muito interessante. Paulinho diferente, né? Deu para perceber, né, que é diferente mesmo. O jogador, pô, fisicamente parece que está muito bem, né, muito inteligente. Então, né, o Palmeiras promete aí, né, que vai elevar essa disputa pelo título. Outro time também conseguiu um excelente resultado, esse até fora de casa, foi o Flamengo. Venceu o Grêmio. O Grêmio começou ganhando o campeonato em casa. A gente falou da força do Grêmio em casa. Né, venceu o Atlético, um time até um pouquinho mais forte. Mas aí o Flamengo foi lá e colocou a sua superioridade, né, para jogo. Defesa do Flamengo, né, mais um jogo que o Flamengo toma gol. Assim, teve um pênalti lá que é difícil entender porque não marcou, né? Mas não marcou e o Flamengo conseguiu segurar o Grêmio, conseguiu, acho, fazer os gols. E a Arrascaeta, né, colocado aí na segunda rodada como o jogador mais preciso desse campeonato. Para mim, o melhor jogador do Brasil, né? O Neymar joga aqui, eu sei disso, mas o nível do Neymar é maior que o do Arrascaeta. Neymar jogando de meia armador no Santos, não me empolga muito não, viu, rapaziada? Ficar muito fora também.
Então, assim, o Neymar mais jogador que o Arrascaeta, mas o Arrascaeta ele é mais decisivo, mais preciso, erra menos, né? Então, para mim, o Arrascaeta eu gosto demais desse jogador. Fez mais um gol, então já é um dos artilheiros aí do campeonato, né? E o Flamengo conseguiu ganhar 2-0 aí do Grêmio. Poxa, o Flamengo para mim tá no melhor, né? Já mostrou no estadual o melhor nível, deu uma rateada ali contra o Vitória, né? Na Libertadores tá meio balançando também, mas no Brasileirão, né? Conseguiu, tanto no empate contra o Inter, que no segundo tempo ali mostrou superioridade, quanto nas duas vitórias, mostrar que a defesa ali é o principal ponto forte do time, dá um volume muito grande pro time, e no ataque ali o pessoal se resolve, né? Pedro voltou, que é uma boa notícia. Seu amigo Juninho ali, o cara não faz gol, rapaz, é inacreditável ali. Pô, é verdade, fez um gol na Libertadores, né? É que não faz nenhum gol, mas pô, o cara não tá preciso, não tá calibrado, tem que calibrar o rapaz. Mas ele parece bastante, mas não faz os gols, né? Então fica aí com essa questão, volta do Pedro. O Flamengo ele se encontra ali no ataque, né? O time bem posicionado, time ali que tem uma estratégia boa de jogo, né? A movimentação é interessante. E aí os gols vão saindo, aí o Flamengo vai fabricando os gols e colocando o adversário um quilômetro longe da área, né? Parabéns aí, realmente uma defesa dele, né, que gosta de defesa, também é uma defesa muito interessante. Aí agora, né, esses venceram, né, agora vamos para os que não venceram, né? Botafogo foi para Bragança e perdeu do Red Bull. O Red Bull é aquele time, né, que é o time mais imprevisível do campeonato, joga mais leve. É um time ali que a gente tem que ressaltar que, né, tem ali uma estrutura de futebol, é um time estudioso, então, né, tanto o treinador, mas também acima, é um time que, questão do scout, muito bom, né, questão também da análise de desempenho ali, é um time que sobressai, e aí o time, ele às vezes joga muito bem, às vezes joga mal, né? Tem essas questões, e esse foi o dia do jogar bem, né? Realmente o Red Bull venceu o Botafogo. Não foi o Botafogo que perdeu pro Red Bull, né? Não, o Red Bull foi lá, tal do Vinicius encontrar um cara complicado, né? Então conseguiu um belo jogo o Red Bull, né? Que lembrou ali o Red Bull ali nos tempos áureos, né? Para assim encaixou o jogo no Botafogo. O Botafogo não conseguiu ali ter resposta, acabou perdendo esse jogo, né? É um jogo assim, o Botafogo vinha de bons resultados, então assim, não é um jogo, né, que vai tirar o Botafogo da disputa, né? O pessoal acho que já tá meio desanimado já, mas vamos ter calma. Porém, né, acho que são 3 pontos aí que vão ser sentidos, né? Ainda mais vendo o Flamengo, né, jogando um nível bem alto, pode ser que o Flamengo eleve essa disputa pelo título lá para 80 pontos, né? Então, assim, vai fazer o quê? Né? Esses pontos aí contra o Red Bull vão fazer falta. Então, né, vamos continuar acompanhando. O Botafogo até agora, né, na Libertadores tendo um pouco de dificuldade, mas no Brasileiro, né, mostrando seu nível de jogo, mostrando um bom nível. Então, né, vamos acompanhar o Botafogo. E o Red Bull conseguiu, né, teve ali a derrota no finalzinho para o Fluminense, conseguiu 3 pontos importantes, né, porque geralmente são 3 pontos que os outros ali, os concorrentes, não vão conseguir contra um time do nível do Botafogo. E aí o Inter foi jogar com Fortaleza fora. É aquele empate, né? O Inter é favorito contra o Fortaleza, tá jogando mais que o Fortaleza, tá. Mas, rapaziada, vai lá para Ceará, lá é difícil, é muito difícil para ganhar. Quem viu o jogo ali, um jogo bem truncado, ali, um jogo bem jogado, né? Aquele 0x0 bem jogado. O campo não ajudou muito, né? Foi um pouco truncado, mas foi um bom jogo ali entre Inter e Fortaleza. Né, o Inter sai com empate, o Fortaleza também sai com empate. Né, acho que é um resultado que para os dois, né, acho que Fortaleza talvez interessante, né, não perder do Inter. O Inter também vai lá e não perde do Fortaleza fora, que é um time que poucos ali vão conseguir vencer, né, um duelo muito complicado, então acaba ficando ali na igualdade. Né, o Inter está jogando também a Libertadores, está num grupo mais difícil da Libertadores, então, né, acaba que o, é um ponto, é um ponto ganho, não são 2 pontos perdidos para os dois,
né, fica um resultado interessante. Mas, assim, o nível, como eu coloquei, um nível de jogo interessante, né? Então, ninguém ficou devendo, né? A gente ficou olhando só para o resultado, mas é importante olhar para o nível de jogo. Foi um nível de jogo alto, né? É um time que vai brigar pela Libertadores, um time que briga pelo título, foi o que a gente colocou. Parabéns para os dois times, é um empate que, né? Tá ali, acho que todo mundo ali apertou a mão ali, não tem problema nenhum. E aí, rapaziada, a gente tá falando dos times, né, do topo, a gente já falou de alguns times na briga pela Libertadores, né? E aí, a briga pela Libertadores, aí o pessoal deixou a desejar, né? Então já falamos que o Corinthians perdeu, o Fortaleza empatou em casa, até que não foi um resultado ruim, mas empate em casa, assim, não anima ninguém, né? E aí os outros times também não conseguiram vencer, né? E aí até de forma pior, né? O Cruzeiro foi a São Paulo enfrentar o Tricolor e São Paulo um pouco esfacelado, né? Sem muitos jogadores. Mas assim, o Cruzeiro não jogou absolutamente nada, rapaz. E aí acho que é o primeiro ponto de interrogação aí da nossa tier list. Né? A gente colocou o Cruzeiro, investiu bastante, montou um time interessante, bons jogadores, não só o time, mas a nível de elenco. Né? Então, pô, você barra o Dudu e barra o Gabigol, mas joga Caio Jorge e Matheus Pereira. Né? Então, assim, você dá esse luxo aí de ficar barrando jogador, porque quem entra é bom, né? Fala que entrou o Lautaro Dias ainda, entrou o Eduardo. Então, assim, o time tem jogador, né? Mas não tem time ainda. O nível de jogo muito abaixo do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu vencer do Mirassol, né? Coisa que o Bahia não conseguiu nessa rodada, né? Em casa. Mas o Cruzeiro venceu, aliás, não, teve dificuldades, mas conseguiu vencer. Mas depois nas rodadas seguintes, assim, não. Na Sul-Americana também não está mostrando esse nível. Está um pouco preocupante a situação do Cruzeiro aí, não, né, menos talvez de resultados, né, tá 4 pontos, mas mais ainda do nível de jogo, né? Então aí o Cruzeiro ele pode estar dando brecha aí para times do meio de tabela, como o Fluminense, por exemplo, que já fez 6 pontos, né? Conseguir passar para o Vasco, que fez 6 pontos também. Então poder passar o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro ele tá dando essa brecha aí, então os times do meio de tabela tem que olhar e, né, para poder atacar o Cruzeiro. São Paulo fez um jogo também como o Cruzeiro, talvez jogou um pouco mais que o Cruzeiro, né, mostrou ali talvez um pouquinho mais que o Cruzeiro, mas o time faz o gol, mas nitidamente você vê que não vai conseguir segurar, né? Não tem meio de campo, né? O São Paulo perdeu vários jogadores, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Oscar, Lucas, então perdeu basicamente o meio de campo titular, né? E tem muita dificuldade na escolha que fez ali em limpar o elenco, né? Acaba tendo muita dificuldade, tem que improvisar muita gente, é muita gente improvisada, é muito lateral direito que joga, né? É difícil ali em São Paulo. Então, né, acaba fazendo um gol, né, boa jogada, bom cruzamento do Cédric Ferreira. Porém, ali, ainda mais quando vai tendo que fazer as trocas ali, você nitidamente, né? Você vê que não vai segurar. Né? Aí os dois pontas cansaram, né? Os dois Ferreiras, né? Lucas Ferreira e o Ferreirinha, né? Boa dupla aí. Mas eles cansam, aí não tem quem entra. Assim, é um sofrimento ali pro São Paulo. Acabou ainda conseguindo empate ali contra o Cruzeiro, um resultado dos piores. Não empolga ninguém, né? O São Paulo tá apenas aí com 2 pontos no campeonato. Perdão, 3 pontos, né? 3 empates, 2-0-0. Agora teve esse 1-1. O Tricolor não está empolgando muito, né? Vai ter dificuldades. Se continuar só nesse de um ponto aí, você não vai para lugar nenhum. Então, mas é bom colocar que está nessa fase de muitas lesões, né? Vamos ver se essa fase não vira, né, uma rotina, porque aí o São Paulo vai ter muitas dificuldades mesmo. Outro time também que tá ali pra gente brigando pela Libertadores e não tá jogando nada, não tá ganhando de ninguém, é o Galo, né, rapaz? O Galo aí mais preocupante ainda, né? Então, assim, já dois times já que, além de não, né, além do resultado, tirando o resultado, não estão jogando bem, né? Cruzeiro e Atlético. Não tem elenco, tem jogador, né? Os dois times têm bons técnicos, né? Leonardo Jardim e Cuca, não tem que falar desses treinadores, são ótimos treinadores. Mas assim, a gente acredita que em algum momento isso aí pode mudar, mas
não parece ainda que tá por agora, né? O Galo também empatou com o Vitória, né? Não conseguiu vencer em casa dessa vez, né? Então já tinha empatado com o São Paulo e também não e perdeu do Grêmio na primeira, né? Então é complicado o Galo aí, me mostrando um nível de jogo abaixo, né? O Cuca acho que não está encontrando as melhores opções ali do elenco. Acho que tem que fazer o Hulk participar um pouquinho mais do jogo. Acho que talvez em vez dessa formação tentar ali uma dupla de ataque, né? Tentar reeditar Hulk Paulinho ali com o Hulk Rony, né? Tentar alguma coisa, porque assim, não acho que vai precisar de uma mudança para mostrar o futebol. Acho que ficar o Cruzeiro a mesma coisa, né? Acho que não é questão precisa de tempo, de treino, de ajuste. Não, é uma questão que não encaixou no futebol, não está acontecendo, não está fluindo o futebol ali. Tá meio travado, né? E aí o time vai ficando nervoso, e aí vai tomando, né, defensivamente também complicado o Atlético, né? O Vitória conseguiu, né, falando um pouco do Vitória, conseguiu dar uma resposta, né? Não teve um bom início, perdeu o Juventude, perdeu o Flamengo, consegue dar uma resposta, um ponto somado, né? Claro, o pessoal da torcida vê o time lá embaixo, né? É muito de olhar a tabela. Vocês veem que aqui eu nem estou trazendo tabela aqui para nossas análises nesse momento. Talvez ali a partir da 10ª rodada a gente já vai trazer. Porque o que interessa muito não é agora. O que interessa mais é você ver com os confrontos diretos, né, se você está pontuando, porque esses aí não tem como buscar depois, né? Você perde por exemplo, perdeu para o Juventude, esses pontos você perdeu, aí você não busca, entendeu? Agora, por exemplo, você perdeu a Vitória, perdeu para o Flamengo, pô, perdeu para o Flamengo, mas no jogo seguinte pode, sei lá, pegar o Vasco e pegar esse ponto de volta. Mas assim, o confronto direto em si não tem como, rapaziada. Esse aí a gente já da primeira rodada, você já precisa entrar com tudo, não pode deixar nada, porque é fundamental. Então, assim, o Vitória, então, soma um ponto, né? Dá uma amenizada aí na situação. Né, então, parabéns, Vitória, nessa questão. E para o Atlético precisa jogar mais, né? E buscar os pontos aí, porque o pessoal do meio de tabela é bom olhar, porque dois times aí que já estão rateando já, né? Principalmente em nível de jogo, né? O Corinthians perdeu, mas perdeu o Palmeiras, né? Tem a situação do goleiro, tá jogando bem, então não tem muito problema. Fortaleza não venceu, mas empatou com o Inter, né? Fortaleza, apesar de na Libertadores não estar muito bem, mas no Brasileirão já mostrou um nível interessante. Então, esses times eles devem se manter ali mais para cima, uma hora ou outra ali vão encaixar os resultados. Agora, se o Cruzeiro e o Atlético continuar jogando nesse nível, vão ter muita dificuldade. O Bahia já é uma outra questão. O Bahia empatou com o Mirassol, só que o Bahia está numa outra situação, que aí está impactando nesse campeonato, porque no último campeonato brasileiro só foi ter essas 3 competições, né? Lá para a 20ª tanta rodada, na 21ª, segunda rodada. Então, assim, o início de campeonato se jogou só brasileiro. Então, teve muitos times ali que fizeram um início forte, o Bahia foi um deles, e se manteram lá em cima, né? Não tinha nada paralelo. Agora, como o Bahia tá jogando a Libertadores, e assim, o Bahia ele tá gostando de jogar Libertadores, dá pra perceber que a rapaziada tá, né, os torcedores, e acho também os jogadores e o treinador, né, que é muito identificado com a competição, eles estão olhando assim para a Libertadores de forma mais especial, e o Brasileirão tá deixando um pouco, né? O time é diferente, né? Você viu o jogo no Uruguai, Bahia e Nacional. E aí você viu Bahia e Mirassol, pô, esse aqui é outro time, né? Então, assim, o Bahia tá deixando pontos que ele poderia estar vencendo. Então, poderia ter vencido o Corinthians, poderia ter vencido o Santos, poderia ter vencido o Mirassol. 6 pontos aí. Entendeu? Claro, pô, Corinthians, muito difícil, Santos, muito difícil, né? Também que é trabalho dado. Mas assim, são pontos que, né, que vão, com certeza vão fazer falta para o Bahia. Né? Só que o Bahia, pelo menos, ele mostra o nível de jogo. Né? Se não tá vindo a pontuação tá fraca, esse empate com o Mirassol em casa aí é imperdoável. Né? Que esse daí são 2 pontos aí que, com certeza, né, alguém vai lembrar na frente. Mas pelo menos o nível de jogo o time está mostrando, o jogo está lá, né? O time está evoluindo, o time ele joga até melhor do que jogava ano passado.
quando conseguiu chegar na Libertadores. Então, assim, mas aí o Bahia vai precisar ter o foco no brasileiro, né? Para poder pontuar, senão tá correndo o risco também de ver algum time ali que não tá prometendo tanto, né? Já citamos alguns aí, poder passar ali também. Então, assim, essa Libertadores, se lá em cima os times estão se mantendo, né, os 4 primeiros, essa briga pré-Libertadores, né, de quinto ou oitavo lugar, totalmente aberta. E talvez o Corinthians e o Fortaleza melhor posicionados, mas ali o pessoal do meio de tabela tá convidado ali. Até o Juventude que eu falei, né, que faz um campeonato com elegância, até também pode sonhar ali, porque rapaziada não tá fazendo trabalho. E para finalizar, meus amigos, o último jogo da rodada, né, que foi Vasco e Sport. Não foi o último jogo da rodada, mas é o último jogo que a gente vai falar aqui. Vasco e Sport 3-1 pro Vasco. O Vasco, situação curiosíssima, né? Dois confrontos, teve um confronto direto ali contra o Santos, venceu, perdeu o Corinthians, e aí agora volta em casa contra o Sport, confirma. Então, assim, o Vasco está um campeonato até agora muito bom, né? Conseguiu vencer o confronto direto, que é ótimo, derrota contra o Corinthians não influenciar muito, e agora venceu de novo, né? Confirmou esses pontos em casa contra o Sport, que é importante. Por exemplo, São Paulo não conseguiu, mas, rapaziada, tá maluca com o senhor Fábio Carilli. Né? O Fábio Carilli tem que ser estudado, assim. Porque o Fábio Carilli é ótimo para aquele torcedor que não vê os jogos. Aquele cara que não acompanha, o cara, pô, eu sou vascaíno, mas não consigo ver os jogos. Às vezes o cara trabalha de final de semana, às vezes o cara prefere fazer outra coisa. O Fábio Carilli é ótimo para esse cara. Porque o Fábio Carilli, ele entrega resultado, rapaz. Ele entrega. Vocês podem falar o que não gosta do cara, jogou no. O torcedor do Santos odeia ele. O cara foi finalista do Paulista, quase ganhou do Palmeiras e ganhou a Série B. A torcida odeia o cara. Por quê? Porque quem assiste o jogo, aquele torcedor, né? Como eu aí, né? Vocês também acreditam, vocês assistem os jogos, não consegue aguentar ver o time, né? Então tem que ser estudado o Fábio Carilli, o que ele faz aí para deixar o torcedor maluco. Mas o resultado, o cara consegue resultados, não tem o que falar. Então o Vasco tá com 6 pontos, o Vasco tá no G4, né? Mas a torcida odeia o treinador, né? Então, é um negócio impressionante. Falando do Vasco, eu acho que o que faz o Carilli conseguir os resultados é que é um time que ele é estratégico, né? É um time que ele faz o básico, né? Tenta fazer o básico. Tem um bom cabeceador, vamos cruzar a bola para ele. A estratégia é essa, é essa. Pode ser meio tosco, pode, mas aí você olha o Santos, que taticamente, pô, o Santos taticamente é lindo, o Santos do Caixinha. É uma coisa, pô, o time ali, bloco alto, tudo aquela coisa maravilhosa. Não ganha de ninguém, rapaz. Então, assim, pois a estratégia, ela está acima da tática. Então, você ter um técnico que ele é um bom estrategista, é melhor do que você ter um técnico da tática aí, né? Está. Então o Santos, pô, time ali totalmente, né? Quem viu o Santos e Bahia, né? Poxa, o Santos, meu Deus do céu. Ele começa o jogo muito mal, toma um gol muito fácil, vira, e aí assim, você vê o gol de empate do Bahia, você fica inacreditável. Né? Então, assim, eu acho que o torcedor tem que valorizar isso no Carille. Ele estrategicamente, ele é um bom treinador. Então você vê que é um cara que mexe bem, que é um cara que entende bem o jogo. Então assim, ele tem boas qualidades. Porém, realmente, né, não anima muito, né? O jogo ali, talvez ali é sempre um pouco, é muito simples, né? Muito tosco às vezes, né? Então por isso o torcedor não gosta muito, mas né, eu gosto do Fábio Carilli, eu acho que tem que se valorizar isso, acho que se valoriza pouco a estratégia. Hoje é tática pra cá, é triângulo pra lá, o pessoal vê triângulo, vê quadrado, o pessoal muito louco aí, né? Bola ninguém tá vendo mais, é só triângulo e quadrado, né? Mas a gente aqui gosta, né, do futebol e valoriza muito a estratégia, por isso valorizamos o treinador Fábio Carilli, né? Não sei se no meu time eu ia me animar muito, mas ele cara consegue os resultados apesar de ter esses defeitos, né? Então o time taticamente tem problema, né? Às vezes a estratégia é meio tosca, né? Então ela é boa, ela faz sentido, mas assim não é muito elaborada, né? Então às vezes o time
ficar ali meio insosso, não sabe muito o que fazer, né? Ali talvez um time não pressiona muito, né? Não joga ali com a melhor intensidade, mas vai conseguindo resultados, né? O que demonstra o mérito do treinador, demonstra que o treinador não é tão bom em uma área, mas em outra área ele pode ser diferenciado aí. Parece também na questão da gestão aí que os jogadores gostam dele. Então aí acho que o Vasco tem que ter muita calma, até porque o Vasco não tem muito budget aí de tentar inventar muita coisa. Então eu acho que vai ter o resultado. E aí, para o próximo, que tiver numa situação melhor financeira aí, né, pode tentar outra coisa, né, sem problema nenhum. Mas, né, parabéns pro Vasco aí, conseguiu a vitória. Teve um lance importante, né? A gente fala pouco de arbitragem aqui, não quero falar muito, mas tem um lance importante que é o gol do Verratti, porque é um lance que o VAR chama o árbitro e o árbitro mantém a decisão. Para mim, muito bem mantida. Por quê, rapaziada? O pessoal do esporte pode ficar bravo comigo. Mas assim, antes de analisar a regra, temos que analisar a jogada. E aí que é o problema do Brasil. Pô, se botar arbitragem brasileira, fizer a mesa redonda ali, os caras falar de futebol, pô, faz isso, assim, eu peço muito. CBF, faz isso pra gente. Bota os caras lá pra eles analisar os. Eles não devem saber nada, assim, porque é cada coisa esdrúxula que eles marcam, né? Então, poxa, você vê o áudio do VAR, lance Esporte Palmeiras. Pô, o cara falou que o Rafael Veiga tá com a posse da bola. Como é que tá com a posse da bola? Só se for na câmera lenta que ele viu, né? Só viu o lance câmera lenta. Não, mas esse lance eu gostei porque a gente tem que analisar a jogada. O que aconteceu? Cruzamento na área. O zagueirão perdeu o tempo da bola. Ele olhou para trás para montar o Verratti e perdeu o tempo da bola. Qual que foi o recurso dele? Abaixar o corpo para tentar proteger, para não deixar que o Verratti conseguisse chegar na bola. Então, assim, ele mesmo não ia conseguir disputar, ele abaixa para poder, né, abrir os braços ali para tentar tirar o Verratti do lance também. O Verratti percebeu isso, pô, experiente pra caramba, atropelou o cara, entendeu? Aí, mas pegou a mão no rosto, aí quando pega a mão no rosto é perigoso, porque o cara pode ficar. Olha, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quem acredita nisso, rapaz? Que ficar cego o quê? Pô, acompanha lá Power Slap, que o cara fica lá e outro vez dá um tapa na cara dele, um campeonato de tapa na cara lá. Pô, ninguém fica cego nisso não, rapaz. Ainda mais no jogo de futebol. Então, isso é tudo mentira, pessoal. Ai, não pode mais encostar, não pode mais nada no futebol. O Red foi e atropelou. Ai, mas pegou a mão no rosto. Pô, mas como é que você vai cabecear sem a mão no rosto? E outra, o cara abaixou o zagueiro. O zagueiro não subiu. O zagueiro não queria subir, o zagueiro quis abaixar. Então, assim, pô, se tomou tapa na cara, meu amigo, pô, o problema é teu, entendeu? Você que quis abaixar. E o cara fez um movimento totalmente natural. Então, assim, muito bem o Wilton, parabéns pro Wilton. Né? Então, quando a gente tem que. Aqui a gente. Você vê, mais elogio o juiz do que critico. Porque realmente o nível é baixo, né? Então, quando faz uma coisa boa, a gente elogia. Acho que foi uma ótima decisão do Wilton. E espero que no campeonato tenha mais decisões dessa que privilegia ali o futebol, entendeu? E não, encostou, cara, tudo aquele mínimo ali para acabar com gol, para acabar com lance, para dar um cartão vermelho, né? Essa loucura aí que é a nossa arbitragem. Mas é isso, rapaziada. Então, ficou o desabafo da arbitragem aí. Parabéns pro Wilton. E finalizamos aí a resenha da terceira rodada. Vocês, por favor, comentem aí, né? Que discordar, comenta. Gostou, dá o like. Esse aqui é o nosso, a gente, assim que a gente trabalha. Então, um abraço para todos. Até a próxima rodada, né? Já esperando que o Denis recuperado, né? O Denis, pô, parecendo aí os jogadores do São Paulo aí que entra no DM, né? Não sabe quando vai sair, mas ele vai estar com a gente aí. Um abraço, viu, rapaziada? Tamo junto, até a próxima.